Fala meus amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Tudo sobre Coluna. Esse é mais um vídeo onde vamos falar sobre o capítulo de traumatismo da coluna. E hoje nós vamos falar sobre as fraturas do sacro. O sacro que é a porção final ali da coluna vertebral. Se você quer saber mais sobre a anatomia da coluna vertebral, é só assistir nossos vídeos de anatomia. Inclusive, nós temos uma aula só falando sobre a anatomia do sacro, né? Relembrando que a coluna vertebral ela é dividida em 4 porções: a coluna cervical, coluna torácica ou dorsal, coluna lombar e a porção terminal ali, que é o sacro, né? Aquela porção que é formada pela fusão de vértebras que vai compor ali a bacia, compor a pelve do paciente, né? O sacro, para ser mais específico, ele é a junção de 4 vértebras que vão se unir, né, juntamente com os processos transversos, formando uma estrutura única, formando um bloco, que é a estrutura sacral. E o sacro ele tem 3 principais funções: a função de proteger as estruturas nervosas. Então, da mesma forma que toda a coluna vertebral ela vem protegendo ali a medula espinhal e as raízes da cauda equina, o sacro ele tem a mesma função de fazer a proteção ali das raízes mais terminais da coluna vertebral. Além disso, o sacro ele tem um papel fundamental em ser a estrutura responsável por transferir a energia, a carga da coluna para a bacia e, consequentemente, para os membros inferiores. Então, a nossa estrutura da coluna vertebral, ela pega toda a carga axial e transfere através do sacro e pelas articulações sacroiliacas para a bacia e, consequentemente, para as pernas. E, além disso, o sacro tem também um papel importante no equilíbrio espinopélvico. É a estrutura que vai se articular com a coluna lombar para permitir ali um perfeito equilíbrio da nossa coluna vertebral. E quando falamos da coluna sacral, das fraturas do sacro, precisamos falar sobre a classificação das fraturas. E a primeira classificação proposta, uma das classificações mais conhecidas, é a classificação de Dennis, que foi proposta em 1988, onde Dennis dividiu as zonas sacrais em 3 porções. A porção 1, que é essa porção mais lateral, a porção 2, que é a porção onde nós temos os forames sacrais, e a porção 3, que é a porção medial aos forames sacrais. Então, quando temos fraturas acometendo aqui essa porção lateral, falamos que é uma fratura da zona 1 de Dennis. Quando temos fraturas pegando aqui os forames sacrais, falamos que é uma fratura da zona 2. E se essa fratura for medial, essa porção é uma fratura da zona 3. Apesar de ser uma classificação antiga, né, já tem aí quase 50 anos, mas é uma classificação bem utilizada no nosso dia a dia, mas não é a principal. Temos também um dado importante, que a maioria das fraturas ela vai acontecer na zona 1 e, obviamente, que as fraturas na zona 3, que é a zona mais medial, ela está mais relacionada a alterações neurológicas, porque é ali onde está o canal vertebral, ali onde estão as estruturas, as raízes nervosas, que ao termos fraturas nessa porção, consequentemente podemos ter ali lesões neurológicas. Temos também a classificação de Roy-Camille, onde classificamos as fraturas sacrais de acordo com o tipo de movimento, o tipo de angulação que aconteceu ali após a fratura. Se analisarmos a fratura tipo 1 de Roy-Camille, vamos ver que é uma fratura onde nós temos uma flexão, né, da porção superior do sacro, mas sem deslocamento. Já a fratura tipo 2, nós vamos ter um deslocamento posterior aqui da fratura. Tipo 3, nós temos um deslocamento anterior e na tipo 4 nós temos uma fratura cominutiva do osso sacral. Porém, atualmente, a classificação que tendemos mais a utilizar é a classificação da O-Spine, a mesma classificação que nós falamos nas fraturas toracolombares, nas fraturas subaxiais, nas fraturas de C1 e C2. A O-Spine também se propôs a criar uma classificação para as fraturas sacrais, e é a que é mais utilizada no nosso dia a dia, é a que mais nos orienta, né, quanto à definição, se é uma fratura cirúrgica ou se é uma fratura conservadora. E temos as fraturas do tipo A, que são as fraturas que acometem a porção inferior da região sacrococcígea. As fraturas do tipo A1 são aquelas onde nós temos fraturas ou do cóccix ou de uma porção inferior segmentar aqui do sacro. As fraturas tipo 2 são fraturas tipo A2, são fraturas transversais, mas sem ter o deslocamento da estrutura sacral inferior. Já as fraturas do tipo A3, nós temos também fraturas transversais, mas neste caso já com um deslocamento da estrutura sacral inferior.
Temos também as fraturas do tipo B, que são fraturas que acometem a porção posterior da pelve. Lembra que muito a classificação de Dennis, né? Veja, as fraturas tipo B1 é exatamente aquela fratura que vai acometer a zona 3 de Dennis, né? Uma fratura na porção medial aos forames sacrais. As fraturas do tipo B2 são aquelas fraturas que acometem a zona 1 de Dennis, fraturas que pegam a porção lateral aos forames. E já as fraturas do tipo B3 são fraturas que vão acometer aqui a zona 2 de Dennis, a porção dos forames sacrais. Um detalhe importante é que para ser classificado como uma fratura do tipo B, eu não posso ter envolvimento da articulação L5-S1. Porque uma vez que eu tenho um acometimento da articulação L5-S1, eu passo a configurar essa fratura como uma fratura espinopélvica, onde eu vou ter ali instabilidade definida. Então, se eu tenho um acometimento da articulação, se eu tenho uma fratura, né, que pega ali os forames sacrais, por exemplo, vocês estão vendo aqui na imagem, e essa fratura acomete ali o processo articular, essa fratura é do tipo C. Nós temos aqui 4 tipos de fraturas do tipo C. Fratura tipo C0 é aquela fratura em U ou em U modificado, que pode parecer um V ou um Y, né, que são fraturas que vão pegar ali as porções bilaterais do sacro, podendo ter fraturas longitudinais associadas, mas sem deslocamento. Fraturas do tipo C1 são essas fraturas que vão ter ali acometimento, né, da articulação L5-S1, gerando obviamente instabilidade. Fraturas do tipo C2 são fraturas bilaterais, né, da porção pélvica, podendo ter acometimento também aqui do pubis, podendo ter acometimento não só da porção sacral da bacia, mas também acometimento na porção anterior. E as fraturas do tipo C3 são aquelas fraturas onde nós temos associado a esse processo o deslocamento de estruturas ósseas. E como é que nós tratamos essas fraturas, né? Como é que é o manejo clínico dessas fraturas? O primeiro passo é a gente avaliar o paciente. E quando a gente vai avaliar um paciente, a maioria dos pacientes que têm fraturas sacrais, eles vão estar divididos em 3 grupos. São pacientes que têm um trauma com alta energia cinética, por exemplo, acidente automobilístico. Podem ser também pacientes idosos que têm ali um grau de osteoporose, osteopenia e fazem fraturas por insuficiência. E pode ser também pacientes atletas que acabam fazendo fraturas por estresse. Se a gente está diante de um paciente com um trauma de alta energia cinética que fez uma fratura sacral, o manejo inicial desse paciente é a avaliação inicial do paciente politraumatizado, é o ATLS, onde a gente precisa primeiro estabilizar esse paciente, dar prioridade ali para controlar sangramentos, só em seguida a gente passar ali para os exames complementares, as avaliações e aí sim identificarmos a fratura sacral e manejarmos esse paciente. É importante nesses pacientes a gente fazer um exame físico neurológico bem feito e lembrar que os pacientes com fraturas sacrais, eles eventualmente podem apresentar fraturas expostas ocultas. E por isso que é importante realizar o toque retal ou toque vaginal, porque às vezes é através desse exame que a gente consegue identificar que esse paciente tem uma fratura exposta. E como é que a gente maneja, né, esse paciente? O paciente ele precisa realizar exames de imagem para a gente identificar essa fratura. As radiografias até podem ser feitas, mas elas podem muitas vezes ocultar algumas lesões. E o exame padrão ouro para a gente avaliar as fraturas é a tomografia, onde a gente consegue ver bem as estruturas ósseas e definir qual é a classificação da fratura desse paciente. E para as fraturas que nós precisamos operar, nós temos 4 objetivos, né, que são esses que estão descritos aqui. Nós precisamos gerar uma descompressão das estruturas nervosas com realinhamento do sacro, estabilizar essa fratura e reduzir quando for necessário. Então esse é o nosso objetivo quando precisamos realizar cirurgia. Mas são todos, e além de facilitar também a reabilitação do paciente, né, isso é importante. Mas não são todos os pacientes que necessitam de uma abordagem cirúrgica. Aqueles pacientes que apresentam uma fratura tipo A da O-spine, onde nós temos uma fratura estável, sem comprometimento no equilíbrio espinopélvico, sem gerar compressão de estruturas nervosas, são pacientes onde a gente pode tratar de forma conservadora, deixando esse paciente com repouso inicialmente, depois permitir que esse paciente deambule com muletas, mas sem gerar carga, né, para evitar carga ali na região do quadril. Geralmente o paciente vai ficar ali cerca de 3 meses com muletas. A gente indica isso, né, para as fraturas, por exemplo, tipo A0, que são aquelas fraturas estáveis, ou fraturas por estresse, né? São pacientes que respondem muito bem a esse tipo de tratamento.
Mas se o paciente ele tem compressão, déficit neurológico ou instabilidade, são pacientes que têm que partir para um tratamento cirúrgico. E no tratamento cirúrgico, né, vocês estão vendo aqui na imagem, ele é definido para aqueles pacientes que têm a fratura do tipo B, né, mas existe um detalhe nas fraturas do tipo B, que essas fraturas do tipo B não geram instabilidade espinopélvica, tem apenas uma instabilidade do próprio sacro. Então, nesses pacientes, a gente pode partir para terapias onde a gente vai estabilizar ali apenas o segmento sacral, e isso pode ser feito com parafusos percutâneos, uma cirurgia minimamente invasiva. Mas se eu tiver instabilidade espinopélvica, que são as fraturas do tipo C, aí são pacientes onde eu preciso, aqui está um caso demonstrando exatamente isso, né? Nós temos fratura acometendo aqui a porção do sacro e os processos articulares. São fraturas onde a gente precisa estabilizar tanto o segmento lombar como também o segmento sacral, né? Fazer uma artrodese fixando ali toda essa estrutura. Perfeito, pessoal? Esse foi o nosso vídeo sobre fraturas sacrais. Se você tem alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Será um prazer para mim e para a minha equipe esclarecer essa dúvida, caso você tenha. Se gostou desse vídeo, não esquece de curtir e também de compartilhar o nosso canal, que é importantíssimo para a gente aqui compartilhar esse tipo de informação sobre coluna. Forte abraço e até o próximo vídeo.